Eu acho assim que há um mito muito grande dentro da minha profissão, né? É como se a gente trabalhasse só com coisas graves ou coisas que não se resolvessem, né? Aham. A gente enxergou algumas características, Uhum. né? E essas características, quando uma mãe olha, Marta, a gente precisa olhar com mais carinho. A mãe sente. E eu sempre acho assim que o autismo nível um, né? Hoje nós temos três Muito níveis. isso, exatamente. Ele é muito diferente do nível 2 e 3. No Fala Guria de hoje, eu tô falando até mansinho, porque eu tô nervosa. Gente, eu tô com uma convidada muito top, muito especial, que mora no meu coração, Uhum. que eu admiro pra caramba e que veio me prestigiar. Sabe, a gente às vezes manda convite para várias pessoas, recebe não, às vezes a gente sabe que é desculpa, Uhum. que é enrolação, mas a pessoa mais ocupada de Cascavel veio me ver. Ela abriu um espacinho. Eu sei que a tua agenda é lotada Uhum. e você veio me ver. Eu tô muito feliz. Não podia deixar de prestigiar você, Moara. Você mora no meu coração. É uma mulher que eu admiro demais, viu? Ai, gente, assim, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu tô arrepiada. É Uhum. sério, porque você também, é como eu falei que você mora no meu coração e sempre morou desde o primeiro dia que eu levei meu primeiro filho. Não sei se você lembra, mas eu já levei o Uhum. primeiro Sim. e depois Uhum. levei. Hoje eu tô com a doutora Marta, chega de enrolação, tô com a doutora Marta Clivati, neuropediatra. É neurologista da infância Neu... e Se adolescência, bem apresenta, se adolescência. apresenta aí, doutora Marta. Uhum. Quando eu tô no consultório dela, eu falo, ai, Mar, a gente já tá íntima, sabe? Isso, né? A gente conversa sobre tanta coisa de vida, Muito, né? né? Eu sempre falo, a gente vai ficando mais velho, mais experiente, a gente começa a olhar muito a família como um todo, né? E as pessoas como um todo. A gente não olha só a criança, né? A gente olha o contexto, inclusive o contexto social, né? E Tá? eu tô contigo há Eu- anos, né? Eu Mas levo... as mães sofrem, né? As mães Sofre. sofrem, né? Sofrem, Marta. É Sofrem, isso né? que a E gente vai falar hoje aqui, né? isso, né? Eu sinto assim que eu sou meio como que a gente diz, um final de caminho, né? Para muitas famílias, né? É um final e um E recomeço. um Um final e um final e um recomeço, recomeço. né? Eu acho assim que há um mito muito grande dentro da minha profissão, né? É como se a gente trabalhasse só com coisas graves ou coisas que não se resolvessem, né? Aham. Quando você leva um filho em um neurologista, você acha que o mundo vai acabar, que Sim. ele vai ter uma Essa doença palavra é muito grave. forte, Isso, né? ela é muito E forte, a gente né? tem. Eu sentia vergonha de dizer assim: eu vou levar meu filho numa neurologista. Mas eu acho que muitos pais passam por isso, eu Por isso. percebo, né? Então, às vezes, você falar neuropediatra fica um pouquinho mais, Mais leve. mais leve, mais leve, né? Assim, eu tenho uma formação um pouco diferente, né? Como eu sou um pouco mais velha que a maioria dos profissionais aqui, eu fiz neurologia geral 1 ano também, né? Eu sou mais fruto da neurologia do que da pediatria, apesar de Aham. ter feito pediatria, mas não era uma especialidade que eu me identificava tanto no começo. Eu gostava de coisas Ah. difíceis, né? A primeira coisa que eu pensei em fazer foi psiquiatria. Aham. E como que foi isso? Foi na época da faculdade, eu achava que estudar a mente era uma coisa maravilhosa. Eu sempre fui uma pessoa muito leitora, gostava muito de livros, né? A minha paixão, desde que eu comecei a ler, eu não larguei, né? Uhum. E daí, na psiquiatria, na época, não se tinha muita coisa para fazer, era mais ligada à doença e não à saúde, né? Aham. E daí eu Sim. descobri a neurologia, achei uma coisa maravilhosa, só que a gente trabalhava com muitos pacientes crônicos, né? Sim. E com doenças ruins que não tinham o que fazer, Sim. né? Então, isso na minha época de faculdade. Daí eu descobri a pediatria, descobri vida, né? Uhum. Vida. Então, a possibilidade de fazer mais coisas e mudar o trajeto de vida das De muitas crianças e das crianças famílias. E e das das famílias, né? famílias. Então, eu acho uma profissão, quando você se acha, ela é maravilhosa, ela é muito gratificante, né? Sim, eu imagino, Muito né? gratificante. Porque eu lembro quando eu levei o meu primeiro filho, porque era muito agitado, então vamos levar na neuro, porque estava Uhum. naquela época de como que fala? A criança hiperativa. Isso, né? Começou essa Uhum. palavra, a criança hiperativa. Então, Uhum. daí eu cheguei lá, ela, Mara, coloca esse menino fazer exercício físico, ele tem muita energia, não tem nada de hiperativo. Era muito Muita inteligente. inteligência. Mas eu lembro, falei, Mara, Uhum. pode ir Uhum. embora que Uhum. tá tudo ok. Uhum. Aí, mais pra Uhum. frente, veio o meu segundo filho, Uhum. né? E ali pelos 4, 5 anos,
Eu acho que começou algumas identificação, a gente começou a enxergar. Até os 4 anos a gente não enxergava nada e com 4 anos a escola começou a enxergar algumas dificuldades. Vamos para neuro. E daí foi ali que eu tô contigo até hoje, que eu não te abandonei, não te larguei. E é como você falou, é um caminho final, mas é um recomeço. Porque quando eu fui cair no teu consultório, eu falei, é aqui que eu quero ficar. É claro que com o diagnóstico do meu filho, a gente às vezes questiona o profissional. Será que eu vou procurar outro? Será que eu vou em outros médicos? Vamos ver se é isso mesmo. E eu lembro que você, nessas nossas indas e vindas, nesses vários socorros a gente só viu respostas positivas. Mas porque eu acho que a família entrou de cabeça, né? Sim, com certeza. Tem que ter esse envolvimento, né? Tem que ter. Se Eu a lembro- família não se envolve com a criança, com as dificuldades, se a gente não coloca o envolvimento escolar também junto, a criança não consegue progredir. E você me amparou, e eu lembro que você falava assim, Moara, a maior dificuldade da criança que tem algum transtorno, que tem alguma dificuldade, é a aceitação dos pais. É real isso? É real. E isso só atrapalha o tratamento? Atrapalha quando você não vai atrás do tratamento, né? Então, eu acho que as famílias, elas têm um filho idealizado e, de repente, ele não vem daquele jeito que você esperava, né? Sim. E quando a criança tem um transtorno do desenvolvimento, isso mobiliza muitas fantasias, né, da imperfeição do filho, né? Sim. Só que é muito comum, né? Então, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É uma condição neurobiológica, uma diversidade e que a gente precisa de alguns suportes. Não é por falta da criação dos pais, né? É falta de amor, né? Falta de cuidado, né? Então, uma criança com transtorno do desenvolvimento é uma criança com TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com alterações de linguagem, com alterações de motricidade, aí entra o autismo. A questão da deficiência intelectual, né? Então, nós temos N transtornos, né? E eles podem se misturar entre si. Sim. Né? E são muito comuns, né? Então, cerca de 10% das crianças, né? 1 em 10 vai ter um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? E hoje em dia nós temos as crianças prematuras, que têm uma incidência muito maior, né? Ah, é? Sim, né? A prematuridade, ela é um gatilho para muitos transtornos do desenvolvimento, né? A causa, geralmente, assim, tem fatores genéticos, mas tem fatores ambientais. A prematuridade é um deles. Olha, não sabia. Sim. Por exemplo, o TDAH. Sim. É uma pessoa em 20. Quando é prematuro, é 1 em 8. Já diminui. Né? Sim. Autismo. Sim. Na população, 1 em 30. Quando é prematuro, 1 em 8. Olha! Então, nós precisamos, assim, de ter esse olhar e olhar, assim, a criança como um todo. Sim. Né? E, por exemplo, uma criança com TDAH, que é a hiperatividade, ela pode ter um problema motor na mão. Sim. Uma criança com TDAH, ela pode ter um problema de linguagem. Sim. Inclusive, ela pode ter um autismo associado. Então, eu tenho que ter um olhar mais sistêmico e não olhar só um pedacinho. Né? E olhar o contexto que a criança está inserida também. Sim, né, Marta? Porque, e quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, muito melhor, né? Melhor para as famílias, né? Melhor para o tratamento. Nós temos hoje em dia leis, né, que amparam as famílias e amparam o ambiente escolar também, sim, né? Eu sei, tipo assim, hoje eu tô aqui, sim, eu sei de tudo isso porque você me informou, né? E ainda hoje, às vezes eu te mando mensagem, me socorre aqui, me fala se isso é real, isso funciona, isso não. Moara vai procurar essa direção, né? Esse caminho, esse seu direito, porque você me passa. Porque senão nunca... Não, ninguém fala. Ninguém fala. A gente, é uma carência muito grande. É um assunto que tem tabu, né? O autismo é um assunto... É um tabu. Né? O meu filho, dá pra gente falar sobre o Edu aqui. O Edu foi diagnosticado com espectro, né? Ali, aos 4 anos, a gente enxergou algumas características, né? E essas características, quando uma mãe olha, Marta, a gente precisa olhar com mais carinho. A mãe sente.
A mãe A sabe? gente sabe que tem alguma coisa diferente, né? Você Diferente, tem os né? filhos dos outros, né? A gente comenta, né? Nós Sim, mulheres, né? As dificuldades, né? E o termômetro também é a escola. A escola a começa a escola, reclamar né? bastante, A né? gente, Isso, né? eu senti em casa, quando eu via Uhum, que o Edu não brincava com uhum, brinquedo, uhum, quando eu via que ele andava, ele ia lá pra fora e andava em círculo, uhum, quando eu via que ele andava na ponta dos pés, uhum, né? Eram uhum, características que me chamou a atenção. E o grande problema foi na escola. uhum. E as escolas estão preparadas para isso? Estão tentando se capacitar, mas ainda é a maior queixa das famílias. Ainda é. Ainda é, tá? Então a questão da inclusão ainda é uma queixa muito grande, porque nós assim não temos tantas pessoas capacitadas. Eu acho que a gente tem bastante boa vontade, mas a gente Uhum. não tem um número suficiente de professores É, como formação no ritmo que nós estamos fazendo o diagnóstico. entendi. Tá? Nós temos um maior conhecimento, por exemplo, Uhum. sobre a questão do autismo nos últimos anos. Quando eu entrei na faculdade, a gente falava assim, o Hum. autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição neurológica ou neuropsiquiátrica que acomete 1 em cada 10.000 pessoas. Tá? Então, autismo antigamente era considerado só o autismo grave com Aham. deficiência intelectual. Sim. E esse conceito ele foi mudando ao longo dos anos, e principalmente a partir de 2013, que a gente ampliou os critérios diagnósticos, Aham. muitas pessoas ditas diferentes ou um pouco esquisitas, elas não tinham diagnóstico, mas elas tinham muitos prejuízos ao longo da vida, né? Muitos. Prejuízos em escola, Aham. prejuízos sociais, Social. na adolescência, na vida adulta, desenvolvendo quadros de ansiedade e Sim, depressão, muito sem grande. saber por que que elas eram diferentes. A Sim, pessoa sente que ela é diferente, sente. Esses tá? dias, como eu gosto de falar desse assunto, Uhum, porque até pergunto, Mora, mas você expõe seu filho. Quem sabe um dia ele vai me cobrar isso, ainda uhum, ele não me cobrou, porque ele sabe o que ele tem. E a gente sempre jogou muito limpo. E assim, ele sabe, ele ficou sabendo esses dias, porque eu nunca quis usar como uhum, bengala pra uhum, ele. Eu achava assim, deixa ele viver a vida dele, a vidinha dele, e tá bom assim, ok. Só que a gente, como família por trás, e tendo você no nosso uhum, auxílio, me orientando, Moara, precisa de uma pedagoga, Moara precisa de uma psicóloga, Moara precisa da fono, Moara precisa de uma uhum. nutricionista. E tipo, quando eu conheci a Marta, a confiança foi total. Então, isso fez a gente andar juntas e Isso, né? só ver o Edu melhorar. Uhum. Só vai para frente. E a gente tem que entender que é uma condição neurodiversa, não entender como uma doença. É esse Aham, que é o segredo. sim, Então, hoje eu atendi uma família, ai, mas o meu filho é deficiente. Eu falei, não, não é não, deficiente. uhum, Ele tem uma condição diferente, diferente. né? Às vezes pergunta assim, ele não é normal, eu até Isso, não gosto ele dessa é palavra. É normal. normal? Normal. É claro Aham, que é claro que normal. é. Ele é diferente. E eu sempre acho, assim, que o autismo nível 1, né, Hoje nós temos ele é 3 muito. níveis. Isso, exatamente. Ele é muito diferente do nível 2 e 3, né? Sim. Então, às vezes eu faço o diagnóstico, eu falo para os pais: olha, nem procure muita literatura sobre o Eu 2 e o 3, nunca li, porque é muito Marta. diferente. As pessoas associam o autismo sempre à deficiência intelectual. Uhum, Então, uma parcela das pessoas com autismo, uns 30%, tem deficiência intelectual, é o sim. autismo nível 2 e o E o 3, 3? tá? Mas o nível 1, não. Então, só por que que a gente tem essa classificação como um Uhum, espectro, né? Porque as pessoas são todas diferentes nos aspectos sim, motores e linguagem, sensorial, de funcionamento cognitivo, rigidez comportamental. Então, isso aparece de maneira diferente sim. nas pessoas. É um espectro. Eu sempre falo, não é que foi um consenso mundial de Uhum, colocar tudo na mesma sacola, no mesmo sim. saco, mas nem todo mundo concordou, tá? Sim. Só que isso tem uma implicação legal, tá? Para você fazer diagnóstico epidemiológico, fazer programas de tratamento e financeiro Ah, para alguém pagar em terapias. sim. É esse que é o intuito. A partir do momento que você tem um diagnóstico, Uhum, você tem o direito, né, uhum, de ter intervenções, né? sim. Por exemplo, o autismo nos Estados Unidos e Canadá, onde foi
estudados os critérios diagnósticos, né, com participação de vários pesquisadores mundiais, né, lá existem planos de saúde, não existe sistema único de saúde, não tem Sim. SUS, né? Sim. O autismo leve, por exemplo, que antigamente a gente chamava de síndrome de Asperger, Sim. ele não entrava como autismo e os planos de saúde não pagavam um psicólogo, um terapeuta ocupacional, então tem um impacto E que pedia financeiro. todo ter o Exatamente. mesmo auxílio O mesmo né? auxílio do Do outro, que era um 2 e do autismo, isso. o nível 2 e 3, né? Então, a questão tem um impacto muito epidemiológico e financeiro, Sim, sim. tá? E para aham. você fazer promoções de tratamento. Quando a gente faz diagnóstico de uma criança pequena, muitas vezes, eu não sei se ela vai ser um autismo Sim. Uhum. nível 1, ou 2 ou 3, antes de fazer muito. uma intervenção. A gente não tem uma bola de Se- cristal. Não tem como, Uma criança né? muito grave no começo, ela pode ser um autismo Sim. leve ou nível 1 de suporte. Uhum. Então, qual que é a diferença desses níveis, né? O que é suporte? É o quanto a gente precisa de intervenção e de apoio para que aquela criança tenha um funcionamento. Sim. Uhum. Geralmente, o autismo nível 1 de suporte, que as pessoas chamam de leve, as Uhum. crianças têm a inteligência preservada e elas têm uma fala funcional preservada. Sim. O 2 e o 3 precisa de mais suporte e pode ter Uhum. deficiência intelectual associada. Sim, sim, Tá? sim. E a criança, dentro do mesmo quadro, ela pode migrar, tá? Do 3 para o 2 para o 1, assim como o 1 pode passar para o 2 se não tiver intervenção. Então, É bidirecional essa. Então, esses dias Aham. eu não sou, que nem você sempre me falava, Aham. eu lembro quando você deu um medicamento pro Edu, você Uhum. fala, Moara não lê a bula. Eu não lia. Uhum. A Marta mandou eu dar, eu dava. A Moara não lê sobre isso, eu não lia. E eu nunca li, nunca procurei ler. E você sempre me orientava assim, Moara, procure a ajuda dos profissionais certos Isso. Uhum. e saiba lidar com o seu Uhum. filho. Sim. Saiba entender quem é seu filho. Então, assim, foi algo que para mim foi muito valioso, porque entender ficou muito mais fácil. E o tipo 1 é algo... todos são sofridos, né? Mas o tipo 1 é sofrido porque tem um julgamento muito pesado de seu filho é mal educado. Sim. Essa frase eu escutar... Não só escutar, mas os olhares. Os olhares sempre foram cruciais. E daí o que a gente faz? Se culpa. Não eduquei. Isso. Nossa, ele é mal educado. Nossa, ele faz birra. Então, a birra que ele tinha, e depois que veio o entendimento, hoje não existe mais a birra. Hoje não existe mais tanto chilique. Eu falo, o Edu é uma criança, sim, que demanda uma certa atenção, um certo cuidado, mas depois que você sabe lidar, os combinados, ele funciona. Fica mais fácil Fica. e os sintomas eles vão se amenizando. Vão. Isso. Vão. Isso a gente sente. A maior dificuldade que eu tive não foi o profissional, porque eu estava em boas mãos, mas realmente foi nas escolas. Nas escolas ficou a exclusão que a gente escuta falar toda hora, e eu acho que você vê isso diariamente, né? Teus clientes chegando, e as histórias que relatam são muito fortes. E a exclusão que a gente escuta, que é lindo, que é perfeito, ela não é real. Ela ainda não existe. A gente precisa melhorar muito, Melhorar, né? né? Existe, assim, muito assédio às famílias. Por exemplo, tem crianças que demandam mais atenção, os pais têm que ter redução de horas de carga horária. Sim. Então, eu vejo, assim, que muitas mães têm um estresse muito grande, elas deprimem, elas ficam muito fragilizadas, porque elas Claro. não têm esse apoio. Não né? tem, né, Então, Marta? você tem um filho pequeno que você precisa levar quase todo dia para terapia, tá? E vem alguém e fala, não, eu tirei 10 horas da sua redução de horas, né? Porque você pode, depois das 5 da tarde, trabalhar com seu filho à noite. Eu acho meio complicado. Então, as pessoas não têm esse olhar, né? Do tanto de apoio, do tanto de responsabilidade, porque se não tiver um engajamento familiar, a criança não melhora. Não melhora, Não melhora, né? Não. Então, eu acho que a gente precisa melhorar esse aspecto. As pessoas precisam ter um pouco mais de empatia com o outro, né? Precisa, porque eu ainda sofro, para mim, é muito pesado, porque eu senti na pele isso, vários, né, relatos e a exclusão no olhar, e isso eu quero falar aqui porque, como você falou, nós mães, nós carregamos isso, nós estamos à frente, nós levamos, tiramos o nosso tempo para levar na terapia, para levar nisso, para levar naquilo, e o olhar de julgamento e de crucificação é muito grande das próprias mães.
Mas isso para qualquer transtorno Qualquer mental transtorno, também. Eu, né? eu tive um filho com quadro depressivo na adolescência, né? Para Eu mim lembro que você me foi uma contou. coisa assim, pavorosa, pavorosa, né? Dói demais, Como que né? eu que trato do filho dos outros não consigo tratar o meu, ou como é que aconteceu isso, né? Aham, Então, daí a gente tem aquela sensação da da culpa, que a gente culpa. falhou Sim, de alguma isso, maneira, e a gente tem que aprender a lidar com isso, com né? isso, E não né? é culpa da gente. Então, Não é a é. primeira coisa. Então, a gente tem que se cuidar, né? Fazer terapia, como você estava Precisa, falando antes. Mas, precisa. assim, eu acho que a gente consegue ir para frente quando a gente se livra da sensação de culpa, É tá? verdade. E que a gente está fazendo o melhor que a gente É, pode naquele momento da isso. nossa vida. O- eu sou uma pessoa, eu não, até às vezes eu falo, ai meu Deus, será que eu sou meio fria? Será que, o que que eu tenho, que eu sou, eu não sou muito de me culpar. Eu falo sempre para os meus filhos assim, eu fiz o que pude. Ontem eu levei o Hum, Duna Fono, uhum. que você indicou, e é caso de cirurgia, e eu falei, putz grila, a cirurgia agora ele tá com 12 anos, o freio da língua, e eu falei, por que que não viram isso antes? Mas é Quando que era ela é muito boa, né? ela é demais. Olha, caí nas mãos certas de novo, porque já Uhum, tinha, você lembra uhum. quantas Sim, profissionais ele já passou e isso. nunca ninguém olhou pra Sim. isso. Uhum. E daí eu cheguei em casa indignada, falei, agora com 12 anos. Aí eu falei, não. Daí o Rodrigo, contando pro Rodrigo, o Uhum. Rodrigo me olhou e falou, ai, coitadinho. O Rodrigo, ele sente mais a dor do que eu, sabe? Ai, coitado, ai, meu Deus, não acredito, por que que a gente não viu isso antes? E eu vi que nele veio a culpa. Eu falei, não, peraí, a gente não tem culpa. A gente Nenhuma. fez o que a gente pôde. E eu não gosto de culpar nem as profissionais, porque eu digo, a gente fez. Eu acho que assim a gente mudou muito o jeito de trabalhar. Nós estamos mais atentos, inclusive, a essa questão. Sim, é tudo muito Antigamente, novo, não é, isso, Marta? exatamente. Eu sou formada há muitos anos, eu tive que reaprender a minha profissão, Mara, tá? Eu tive que reaprender a minha profissão. Mas por isso é a profissional que você é. Eu Porque você tá gosto buscando, muito né? de estudar, eu acho que é uma paixão da minha vida, eu gosto muito de conhecimento, né? Eu sou muito curiosa, mas assim, o jeito que eu fazia neurologia antigamente é diferente do que eu faço hoje em dia, Aham. né? A gente fica melhor, inclusive, nessa questão do contato com a Com a família, família, né? com a família, acolher de um acolher, pouco. acolhimento. Então, eu acho que o médico tem que aperfeiçoar o acolhimento, não É. ser só uma questão técnica, né? É verdade. Porque é um momento muito Isso, delicado, né? exatamente. Eu só vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estava tentando contratar uma plataforma digital para fazer consulta online. Eu vi que não ia dar certo. Eu vi que não ia dar certo. Primeiro, eu gosto de Não ia escrever. rolar. Eu gosto de escrever. A minha Sim. consulta é olhando no olho. Aham, sim. Tá? Daí eu comecei a lembrar de vários médicos que eu fui, que eles não olham no olho porque eles têm que digitar no Aham, computador, sim. né? Porque é prontuário digital. Aham. Né? Então, Bem eu sempre me isso. senti um dinossauro por usar prontuário escrito, né? Aham. É porque a escrita ela é uma continuidade do pensamento, né? Uhum. Tá? Sim. E eu não me adapto, né? Porque eu preciso ficar conversando, olhando, né? Porque a minha consulta, como é uma questão clínica e tem muitas sutilezas de observação, enquanto eu converso com a família, eu estou Você tá observando o avaliando jeito que a tudo, criança né? brinca, o jeito que É. ela entrou na sala de aula, se ela faz, desculpa, entrou no consultório, como que ela se porta. Então, a minha Claro. consulta, ela já começa quando abre a porta do Sim. consultório, né? Aham. Então, o resto a gente vai levando, vai conduzindo de uma maneira técnica, mas eu não consigo ficar digitando, Uhum. olhando, né? Sim. Então, eu falei, eu vou desistir da plataforma digital Tá que certo. não funciona comigo. Pode funcionar para outros Sim, profissionais. e eu acho legal a gente ter Isso. esse olhar e entender quem nós somos, Uhum. como nós funcionamos. Se eu não vou, eu acho que eu tenho acho que eu me identifico muito contigo e eu acho que a admiração, quando a gente tem admiração por uma mulher, a gente sempre tem que olhar e aprender com essa mulher. E eu vejo mesmo no seu atendimento, é todo um cuidado, é um carinho, é um afeto. Hoje, assim, a gente tem esses contatos no consultório, mas que nem eu cheguei aqui, eu te abracei porque pra mim parece que você é minha amiga, entendeu? É que tem que ter o pós, Tem né? que ter, Tem que ter o né, pós, né? Marta? Os pais, eles ligam no consultório, olha, o convênio não liberou, eu preciso de um laudo, não Sim, sei o que lá. isso, né? Tem que fazer dessa maneira. As minhas secretárias, eu falei, já estão acostumadas. Eu Já. falei, ó, vocês não fiquem chateadas. A doutora já consultou, agora ela tá ligando. Eu falei, não, é que ela precisa. Sim. É que ela precisa, porque não é só isso que ela sai ali fora, ela encontra um monte de dificuldade, um monte de barreiras, e se você não faz o pós-consulta, eu falo, É verdade, é verdade. aquela questão do acolhimento, ou muda laudo, ou muda alguma E eu coisa, acho a que família não consegue nada. isso não vem, vamos dizer assim,
essa parte é humana, né? É humano. Eu acho que É não é nem da humano. profissão, Aham, né, isso, Marta? E eu acho que exatamente. tá faltando isso, né? É pela correria, Pela né? Fazer tudo correria. muito rápido, né? Isso, Fazer tudo muito rápido, né? é. Antigamente, eu atendia mais pacientes no dia. Hoje em dia, não. Eu fico muito tempo conversando, né? Aham. Então, não tem Esses dias eu cheguei em casa, eu acho que eu fui uma das últimas, eu cheguei em Isso, casa quase 8 horas. Aí o Rodrigo falou, onde isso. você tá? Eu falei, tava lá conversando com a Isso, fica doutora até as Marta. 8. Mas é gostoso. Eu tenho muitas famílias, assim, que são... que a gente cria um vínculo bacana. Isso é bom, isso é A história de importantíssimo. vida. Às vezes eles ligam para pedir indicação. Eu acho bacana. Eu acho que isso é função de médico, Sim. aqueles médicos mais antigos, né? Sim, Médico de não, mas família. olha, Eu virei médica de família. É bem isso, é médica de família, Isso. né? E a gente acaba tendo uma gratidão, um carinho, e que nem eu te falei, a confiança. Eu acho que nesse processo, recado, assim, para todos os pais, às vezes, que tem essa questão de a dificuldade em aceitar, ou será que é mesmo, né? Então, a gente ter esse olhar, esse carinho, essa confiança pelo profissional, isso acaba facilitando, né? Facilitando, Facilita. mas assim, eu sempre falo para os pais, ó, quer ver outra opinião? Não tem problema, Sim. vai e volta, eu não fico brava. Sim, mas Muitas né? vezes, Porque a gente... porque é normal do ser humano, Do a gente ser humano, quer né? isso, você tem um filho, você fica um pouco inseguro, ou então você tem um outro tipo de uma doença muito grave, claro, né? Então né? eu Porque acho você que vê de isso, tudo, a gente né, vê de Marta? tudo, eu não trabalho só com desenvolvimento, eu Não. trabalho com pacientes epiléticos, outros tipos de doenças neurogenéticas, então às vezes a família precisa para se sentir mais Precisa, segura. né, de um Né? apoio ali. E ela porque... precisa sentir que ela tem para onde voltar também. E né? é verdade, é real. Marta, e é a questão, só pra gente finalizar, como você falou ali, o TDAH, o autismo, essas duas estão mais em evidência, estão crescendo mais, estão surgindo mais? É real isso? Eu acho que está aumentando sim. Então, em relação ao TDAH, não houve aumento. Não. Não, é 5,3%, 5% da porque a gente tá população em todos os países. Nós temos muitas pesquisas epidemiológicas, isso não mudou. Sim. Tá certo? Nós estamos diagnosticando mais e eu acho que diminuindo um pouco o preconceito. Hoje em dia a gente fala de autismo, mas eu sempre vi muito preconceito contra o diagnóstico do TDAH e muito preconceito em relação aos benefícios que uma medicação pode trazer. Sim. Tá? Porque a medicação é tarja preta, entre aspas, né? Sim. Então, professores pedindo para tirar a medicação, pais não querendo usar, né? Então, a classe de medicações estimulantes que a gente usa são medicações controladas e é um mito muito grande como se fosse viciar. E encarar o TDAH como se fosse um problema de criança. Hoje em dia, a gente sabe que 90% persiste com sintomas ao longo da vida. Olha! Tá? Só que não quer dizer que você precise de medicação. Agora, naquela fase da vida, para fazer uma faculdade, para terminar os estudos, e dependendo do caso, até para trabalhar, precisa de algumas situações. Então, a gente está desmistificando nos últimos 5 anos. Sim. Tá? Nós temos uma lei federal da identificação, apoio para o tratamento do sistema público nas escolas, do final de 2021. Nossa. A lei federal, ela é muito recente, ela foi aprovada graças assim, ao empenho e à luta de uma associação, que é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, liderada pela Iane Kelson, que é uma psicóloga com 2 filhos com TDAH. Como ela disse, a minha vida foi destroçada, então ela quis fazer uma luta para melhorar esse cenário aqui no Brasil. E sempre esse preconceito de dizer que porque não é uma coisa visível nos exames. Quando é um diagnóstico clínico, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, porque é sinal e sintoma, então é só na conversa, ou você pode refinar, né, a avaliação através de uma avaliação neuropsicológica, mas uma avaliação clínica bem feita, você consegue dar um diagnóstico, não precisa eletrotomografia, ressonância, nada. Então é muito difícil, às vezes, as pessoas aceitarem a questão de um diagnóstico, né? Que é clínico e que é dimensional. O que é dimensional? Que o sintoma está aqui até aqui, é que nem pressão, né? A pressão normal aqui até aqui. Você pode ter um sintoma de agitação, desatenção e não ser aquilo. E não ser, mas só que assim, para você dar um diagnóstico, a pessoa tem que ter prejuízo de funcionamento no dia a dia. É esse que é o... Sim.
É esse que é o Porque a sintoma. gente escuta Prejuízo, muito falar, prejuízo e eu sofrimento. tenho, eu Não, tenho. prejuízo e sofrimento. Sim. E a às gente vezes- tem um mito muito grande de achar que pessoa inteligente não tem TDAH. Tem. Aham, e tem. E pode ter autismo Claro também. que pode ter. Pode ter. Pessoa Não inteligente tem pode problema ter. algum, né? Nenhum, tá? E nem sempre, quando adulto, vai precisar do uso de medicação. Sim. Mas às vezes, se você quer refinar um pouco teus estudos ou não foca no computador, você Sim, precisa. claro. E eu lembro que daí você comentou assim comigo, viu? Ele vai tomar e você, 2, 3 dias depois, você vai ver a melhora, o bem que vai fazer pra ele. E daí eu falei, então tá, a doutora Marta mandou, então vamos lá, eu não vou ler a bula, eu vou dar. E eu dei, e quando a gente viu a melhora, que diminuiu a ansiedade, diminuiu a tristeza, porque ele estava numa sim. fase de tristeza. Aí eu falei, nossa, por que que eu não dei antes? Isso, né? A gente tem que desmistificar um pouco e, assim, entender que a gente tem períodos da vida que você pode precisar mais de medicação Sim. e outros menos, né? E depois você tirou, ficou 2 anos, Isso, você né? tirou. Você E falou, você não "Marta, tá queria super tirar, você não queria o meu tirar. Marta, Eu falei, não, não, acho que vamos não, tirar acho que sim. não, acho que não vai dar certo. E daí que eu fiquei morrendo de medo de Isso. tirar. Então, vamos tirar. Aí você falou, não, Mari, ele tá bem, os resultados estão ótimos, tá bem na escola, tá sociabilizando, né? A gente fez... Isso, né? E daí, tá bom, eu sei que eu fui tirando, assim, morrendo de medo, mas aí também deu certo, né? Isso, Mas né? é porque tem um acompanhamento de uma boa Isso, profissional. né? E a gente tem que fazer muito papel, né? Tem que fazer. Muito papel, né? Muito, né? papel. Não é fácil. Não é fácil, né? É, E assim, agora eu sinto que as escolas estão tentando se capacitar um pouco, mas ainda é um pouco difícil, né? Ainda é um pouco difícil. eu vejo uma dificuldade aqui, não sei se é por ser cidade pequena, vamos dizer assim. Quer dizer, não é uma cidade tão pequena, mas ainda a gente tem um certo interiorismo aqui. E eu vejo assim, a escola ainda está tentando, mas ao mesmo tempo está presa em alguns pais. Ainda tem, como eu te falei, tem a exclusão, tem o preconceito, porque esse dia eu escutei até de uma cliente falando assim, aí na sala do meu filho tem um autista. Aí eu fui lá pedir para professor, já pedi na escola para minha filha não sentar perto dele, porque ele atrapalha ela. Ela é inteligente, eu quero que ela aprenda. Mas a criança acolhe muito bem. Acolhe. A criança acolhe. Acolhe. Eu falo assim, tá ali na criança, quando vem os casos, que já aconteceu com o Edu, e esses dias até, esses tempo atrás, de uma criança ofender ele, dizer, olha, eu sei, você usou falas fortes. Isso também vem de casa, né, Marta? Também, né? O A capacitismo. criança não tem essa maldade, mas ela Não, cria a maldade Sim, ela porque ouve, ela escutou, né? Ela né? ouve, né? O Não é capacitismo. real. O capacitismo está nos adultos, Tá, né? né? Mas eu acho que é o medo da diferença, né? Isso, é o medo, né? O medo É da o medo. diferença, né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse paradigma, pensar como diversidade e se colocar no lugar do outro, Do né? outro, né? Isso. Agora, a criança que não tem nenhuma alteração, ela acolhe muito bem uma criança que é atípica. Ela acolhe. Eu tive isso, eu confesso, vou relatar. A gente não teve a última consulta ainda, mas eu vou te relatar que ano passado o Edu trocou de novo na metade do ano. O Edu já passou, acho que por 5 escolas. E nessas 5, uma deu certo, mas saiu porque era até o 5º ano, então eu tive que trocar. Aí agora, na metade do ano, eu tive que trocar de novo e ele foi para uma escola, aonde esses dias, final do ano, eu fui para reunião e ele tá querendo ir para a escola. Ele gosta da escola, ele fala dos colegas dentro da sala de aula dele. E eu cheguei na reunião, final do ano, e tava todo mundo sorrindo para mim. E aquilo me marcou porque eu já fazia anos que eu não ia em reunião. Eu falava assim, me liga, me manda se tiver alguma coisa acontecendo, senão eu nem vou em reunião, porque os olhares, como eu te falei, os olhares são muito cruciais. E o preconceito existe e é muito forte. Então, eu não ia em reunião porque eu estava traumatizada. Mas aí, quando eu cheguei nessa escola nova, eu falei, bom, eu vou. E todo mundo estava sorrindo para mim. E falando bem do Edu. Nossa, que menino de ouro. Nossa, que menino inteligente. Nossa, eu deixo ele dar aula comigo. Nossa, todo mundo adora. Eu senti uma paz, um carinho, uma coisa gostosa, assim, que eu queria que todos os pais sentissem. Então, eu acho que essa luta e essa isso que as famílias esperam, né? Eu tô tão traumatizada que eu tava a ponto de dizer assim, não existe mais. Isso. Mas não, existe. Existe. Então, acho que a gente procurar o melhor pro nosso filho. Sim, também, né? A gente buscar e tentar sempre o melhor para eles.
Cada criança, às vezes, tem um perfil de escola, né? Também tem isso. Tem que olhar isso. Tem isso, sim. E eu falo assim, eu como mãe, eu sempre estava atenta pelos ocorridos, mas acho que toda mãe tem que estar atenta, né? Sim. Ao seu filho para analisar o que é bom e o que é ruim. Sim. Né? E as pessoas são diferentes, né? As crianças são diferentes, as pessoas são diferentes, as escolas, a gente tem que acertar o que é melhor para aquela criança, onde ela vai ser mais acolhida, né? Verdade. Marta do céu, amei conversar contigo, amei te receber. Não falamos muito sobre seu estilo, sobre a moda, porque o teu conhecimento, o teu conteúdo nessa área, eu acho que vale a pena trazer para outras mulheres às vezes que passam situações parecidas, que vivem ou que não conhecem, né? Eu acho que você só veio agregar para esse time aqui do Fala Guria. Amei te receber, fiquei muito honrada em te receber. Como eu brinquei no início, falei que eu sei que a tua agenda é lotada e você tirou um tempinho para vir aqui fazer esse bate-papo muito gostoso. Não podia deixar de ver, viu, Moara? Não podia, né? Eu acho que você é uma pessoa maravilhosa, como tantas outras mulheres maravilhosas que eu conheci aqui em Cascavel, no seu que marcam a gente, né? É porque as pessoas passam na vida e vão deixando um pedacinho, né? Deixam a gente mesmo. Também deixa, eu acho que é isso que é o bonito da vida. É verdade. Eu vou fazer só um jogo bem rápido contigo, só para te perguntar qual é a cor que representa essa mulher linda. Eu gosto de azul. Azul. Adoro também. Azul. Uma comida. Churrasco. Sou filha de gaúchos. Adoro também, sou filha de gaúchos, né? Adoro. Que delícia. Uma bebida. Vinho. Uma roupa. Camisa branca. Uma camisa branca, ela tem um estilo tradicional. Tem um estilo tradicional mais clássico. Tem um clássico moderno. O mais clássico, né? Você é uma mulher discreta, uma mulher conservadora, a gente consegue enxergar isso. Amei o bate-papo. Outro dia eu tenho que te trazer para contar da sua vida, para contar dessa mulher fantástica. As idas e vindas, né? As idas e vindas. Mas eu quero, quem sabe, um próximo, um outro, quando você puder de novo estar aqui presente. Colocar as nossas conversas do bastidor aqui pra frente. Aqui, né? Porque cada um tem... Nós temos histórias fantásticas, né? Que às vezes as pessoas nem imaginam, nem sonham, né? A gente às vezes está lá forte, uma mulher forte, trabalhando todo dia, né? Lutando. Mas todos nós temos as nossas fragilidades, né? Também as nossas carências, somos mulheres. Somos mulheres. Mulheres, né? E precisamos aceitar que a gente tem isso também, que a gente não é forte o tempo todo. Não, a gente não precisa. A gente tem que se deixar acolher também. É verdade. Né? Eu sei porque às vezes eu sinto isso. Marta, amei. Obrigada por estar aqui. Por ter vindo. Deixa teu Insta. Eu tenho só um Instagram profissional, é doutora.martaclivati. O meu nome e sobrenome. E é bacana que eu vejo que você coloca vários posts, vários assuntos legais pra gente estar aprendendo. Isso, tá faltando falas, né? Porque eu nunca tenho tempo para fazer. A gente faz o possível, não, faz o né? Possível, a gente faz nunca o possível. Tenho tempo, né? Tô sempre envolvida muito com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Marta, obrigada mais uma vez por estar aqui.